informação, assim como nunca tivemos tanta ignorância. Em certa medida, podemos dizer que a sociologia demorou a se dar conta da dimensão das mudanças por um problema estrutural que nos afeta, e não apenas a sociologia. Praticamente toda a pesquisa no Brasil concentra-se nas universidades públicas, e a relação da universidade pública com a sociedade é insuficiente, com dificuldades de comunicação. A população ainda não reconhece a universidade pública como sua, mas para poucos, apesar dos avanços havidos nos chamados governos populares. O que nos remete a uma outra situação, que são os direitos sociais, que eu já fiz referência. A maioria da população não os percebe como algo a ser defendido, porque a maioria nunca teve acesso a eles. Isso, de certa forma, explica o apoio a candidatos a ditador e a incorporação de um discurso fomentado por palavras de ordem simples, reproduzidas à exaustão. O racismo, a misoginia, por pouco não se tornaram política de governo. O caráter funcional da ignorância, com inverdades difundidas nas redes sociais, nos órgãos de imprensa, por políticos e religiosos, fez o seu serviço. Fomos bombardeados pela desinformação nos últimos 4 anos. Caiu a procura de alunos pela universidade, pelos cursos de Sociologia e Ciências Sociais, na graduação e na pós, pelo desalento de um não futuro. Com o mercado de trabalho restrito, a ausência de concursos e o fim da obrigatoriedade da disciplina no ensino médio, tornou a carreira menos atrativa. Felizmente, o governo anterior não se reelegeu, mas deixou milhares de ovos de serpente em ninhos distribuídos no aparelho do Estado, assim como em todas as instituições da sociedade civil. Escolas privadas proíbem conferencistas cujos pais discordam do enfoque da conferência. Professores foram e são demitidos por empresários, donos de escola, que defendem ferozmente seus interesses e que pouco tem a ver com a educação. Temos que estar atentos às ameaças que pairam sobre a sociedade brasileira para resistir a ela. Enquanto SBS, enquanto sociedade científica, nos reinventamos nesse período para enfrentar a barbárie. A pandemia nos privou do contato social, mas a driblamos com instrumentos digitais, através de um conjunto permanente de atividades nesses 4 anos que mantiveram a SBS em contato permanente com os associados e que responderam entusiasticamente com forte participação virtual às nossas programações e presencial neste congresso. Foram lives, seminários, cursos, projetos, publicações que mobilizaram um grande número de associados de forma intergeracional. O desafio agora é mantermos essa dinâmica no retorno às atividades presenciais, incentivando um debate sobre a sociedade brasileira e das questões que nos afetam enquanto profissionais. Estarmos na Amazônia e na Universidade Federal do Pará revela o dinamismo da sociologia brasileira que se desenvolve e se impõe por todo o país, apesar de todos os pesares. Basta verificar a quantidade de trabalhos sobre a região que aqui serão apresentados. Nossa produção ainda reflete nossas múltiplas desigualdades, mas estamos mudando esse quadro. Hoje temos formação e pesquisa de qualidade em todas as regiões. Precisamos melhorar? Sem dúvida, mas estamos no caminho. Nesse congresso, temos o nosso reencontro presencial, a possibilidade de interagirmos intensamente com velhos e novos amigos e colegas. O fim do pandemônio político e sanitário, a retomada da esperança de novos tempos, nos revigoram para enfrentar as lutas e os desafios que temos que enfrentar como profissionais e como cidadãos. Como já foi dito, a sociologia é um instrumento de luta contra as opressões e as desigualdades pelo conhecimento que propicia, destruindo mitos, tendo potencialmente um caráter transformador. É por isso que estamos, e para isso que estamos aqui. Obrigado e um excelente congresso para todos. Passamos a palavra ao vice-reitor da Universidade Federal do Pará, professor doutor Gilmar Pereira da Silva. Boa noite a todos e a
Todos muito bem-vindos. Eu queria começar essa fala saudando a nossa mesa, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, o professor Jacó Lima, nossa vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a professora Fernanda Sobral, saudar a nossa representante, do presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia, professora Angélica Coelho, saudar a nossa Edila Moura, presidente da Sociedade, presidente desse congresso, e saudar a querida Tânia, a diretora do nosso programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, e a nossa querida Isabela Jatene. Saudar os colegas professores, professoras aqui presentes, em nome da professora Edna Castro, nossa querida colega, saudar nossos pró-reitores aqui presentes, pró-reitor de graduação, de pesquisa, de extensão, que estão por aqui, nossos colegas professores e professoras do Brasil, cientistas, nossos estudantes, que com certeza tem um número significativo aqui, e dizer da nossa alegria, enquanto universidade, em recebê-los todos e a todas aqui. Nós somos uma universidade grande, uma universidade que tem mais de 50 mil alunos e que está distribuída em 12 campi. O mais perto, a 22 quilômetros daqui, e o mais distante, a 1000 quilômetros, que é em Altamira. Mas não é o mais difícil de chegar. O mais difícil de chegar é Breves, no Marajó, que é uma noite inteira de viagem para chegar. Eu acho que é um objeto importante para se refletir, para a sociologia refletir, entender a Amazônia. Eu acho que a Universidade Federal do Pará é um elemento importante para essa reflexão. Eu queria dizer para vocês o quanto nos alegra a oportunidade da gente trazer um congresso tão importante como esse para a nossa universidade, depois de uma grande tempestade. De uma tempestade que, aliás, não começa com o governo de 4 anos que passou. Ela começa lá com o golpe da Dilma, e com o governo dele, que foi quem criou a lógica pela qual nós, das instituições de pesquisa, das instituições de ensino, sofremos, que foi a emenda constitucional 95. Ali a gente começou um sofrimento de 6 anos, só para vocês terem uma ideia. Em 2014, o orçamento da Universidade Federal do Pará, em capital, eram 70 milhões. E em 2022, foi 7 milhões. Então, na verdade, para uma universidade, com a estrutura da nossa universidade, com essa quantidade de campo, com a distância, é impensável. Na verdade, 7 milhões não daria para fazer pequenas obras, e comprar equipamentos. Então, foram 6 anos de asfixia, e eu estou falando da Universidade Federal do Pará, mas foram as universidades brasileiras. Nós que participamos da ANDIF sabemos como as universidades brasileiras sofreram e foram asfixiadas por uma questão determinada, por uma posição de quem, na verdade, entendia que a estrutura de universidade que nós temos não era importante para o desenvolvimento do país. Era necessário, portanto, destruí-las. E isso foi feito a cada ano. E aí resulta nisso, na redução do número de alunos, resulta na não vontade de estar na universidade e, sobretudo, de questionar a importância e o papel das ciências humanas. Porque se trabalhou todo esse tempo contra a ciência na sua totalidade, mas contra as ciências humanas o desafio foi muito maior
o comportamento do Estado brasileiro foi lastimável nesses anos e fez com que cada um de nós sofrêssemos profundamente. E como se isso fosse pouco e não bastasse, veio a pandemia. Não é? Veio a pandemia que destruiu sonhos, não é? Que destruiu perspectivas durante quase 3 anos, não é? Que nos forçou a se envolver com as tecnologias e com essa contemporaneidade colocada por esse congresso, para que a gente pudesse dialogar e continuar existindo enquanto instituição. Acho que foi momentos desafiadores que continuam, mas que continuam com essa perspectiva de esperança, nessa projeção freiriana de que a gente precisa esperançar, de que a gente precisa pensar o futuro, não é? Mas não se engane, não nos enganemos, não é? O fascismo não acabou. A gente ganhou as eleições, tem um presidente diferenciado, mas a gente não pode perder de vista, não é, o ovo da serpente que foi plantado e que está em todos os lugares, infelizmente. O 8 de janeiro foi um elemento importante, mas para além do 8 de janeiro, a cada dia a gente vê os comportamentos dos conservadores, o comportamento da extrema-direita, no sentido de tentar destruir qualquer perspectiva de mudança, qualquer perspectiva de transformação. Penso que esse congresso tem o papel e a responsabilidade de apontar caminhos para que a gente possa continuar resistindo, não é? E fazendo com que a universidade pública seja esse instrumento de acolhimento das pessoas. Nós avançamos muito. Apesar de tudo, nós avançamos muito, né? Se você imaginar que a universidade pública, no final do século passado, era um espaço exclusivamente das elites, e que hoje você tem nas nossas universidades brasileiras, públicas, federais, 70% dos nossos alunos são filhos da classe trabalhadora, são filhos de pobre. É muito mais importante quando se trata da Amazônia e do Nordeste brasileiro, porque esses 70% se transformam em 85%, não é? Hoje, a Universidade Brasileira tem uma quantidade significativa de populações quilombolas, negros, indígenas, não é? No seu interior. Temos um desafio muito grande e que nós precisamos pensar como fazer, que não é só trazer os meninos e as meninas, filhos de trabalhador, para a universidade, mas é garantir que elas venham para a universidade e tenham assistência estudantil para manter os seus cursos, não é, para fazê-lo com qualidade. Esse é um desafio que a gente tem se colocado a cada dia, não é? Aqui na Universidade Federal do Pará nós temos uma tradição de luta para ter os quilombolas, para ter os indígenas, para ter as populações negras aqui dentro da universidade, com respeito às populações, aos LGBTQIA+, o respeito a todas as populações, mas as condições e os recursos ainda são limitados. Não é? Vocês estão vindo para um espaço que tem sido colocado como a grife do Brasil. A Amazônia tem sido usada como a grife do Brasil. E nós temos dito aqui que temos uma tarefa e uma responsabilidade, que é avançar para além disso e dizer que aqui também tem pesquisadores, que aqui também tem universidade, que aqui também tem estrutura. Esse é um desafio que a gente precisa se colocar e fazer a cada momento, e a gente vem chamando a atenção
para a importância disso. Nós sabemos muito bem, não é? E vocês com certeza sabem, mas é preciso que a sociedade brasileira saiba da importância da Amazônia, para além dos rios que são importantes, para além das florestas que são fundamentais, para além dos animais, não é? A população amazônica é fundamental. Eu espero sinceramente que esse congresso seja um instrumento para essas reflexões. Não é? Sejam todos muito bem-vindos a Belém do Pará, não é? Aproveitem os espaços, não é? Para nós é uma alegria muito grande recebê-lo a todos e com certeza, não é? O resultado desse congresso será significativo para a gente continuar resistindo e defendendo o Brasil e a Amazônia. Muito sucesso. Muito obrigado. Neste momento, agradecemos o pronunciamento das autoridades presentes e pedimos que retornem aos seus lugares no auditório, permanecendo à mesa o presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, professor doutor Jacó Carlos Lima, para a entrega do Prêmio Florestan Fernandes. O professor José Vicente Tavares vai ter 5 minutos para fazer uma rápida apresentação e em seguida chamaremos o professor Ernesto Renan Melo de Freitas. Professor José Tavares. Boa noite. Todos. Agradecer ao professor com essa oportunidade. É uma grande alegria poder falar de alguém que tem uma longa trajetória na sociologia brasileira e internacional. O senhor Renan, talvez muito jovem ainda, foi diretor da televisão educativa, esteve no Japão, depois resolveu ir para o Rio Grande do Sul, tivemos aonde tê-lo como aluno de mestrado, fez um belo mestrado sobre plantadores de juca aqui em Manacapuru. Depois, com o grande Ottaviani, fez um importante trabalho, um livro sobre Florestan Fernandes. Ao longo de toda a sua vida, ele que de uma família de leitores, de uma longa e densa cultura universal e também amazônica, ele participou de vários livros, vários projetos sobre a cultura amazônica nas suas diversas manifestações, de lendas, de mitos, de romancistas, de historiadores, de jornalistas. E, ao final, os seus projetos atuais, os vários, era no sentido de aprofundar essa contribuição dos, vamos chamar assim, literatos, dos romancistas da Amazônia em relação àquilo que foi falado por todos aqui, a expectativa de futuro, o pensar utopias. Então, acho que para a SBS é uma grande honra poder receber, na linha de Florestan Fernandes, o Sr. Ernesto Renan.
grato, né, por essa homenagem, especialmente por se tratar de uma homenagem que teve como título Florestan Fernandes, né, que foi o meu grande mestre e que fui apresentado aí pelo professor Otaviani, meu orientador de doutorado, dessa tese que eu desenvolvi sobre os diferentes aspectos da obra, né, e do pensamento de Florestan. Essa mesa, né, que acabamos de ouvir aqui, ela praticamente resumiu toda a importância do desenvolvimento da ciência, da sociologia na Amazônia, né, e acho que seria desnecessário acrescentar qualquer coisa. Mas gostaria de lembrar que um dos aspectos importantes desse trabalho que desenvolvemos foi a nossa, digamos assim, participação efetiva do grupo de professores e pesquisadores do Amazonas com os pesquisadores, né, professores do Pará, através dos seus respectivos programas de pós-graduação, inclusive também o de Roraima, que resultou em vários trabalhos, inclusive de um recente livro sobre história oral, que tem como participantes vários professores, praticamente metade do Pará e metade de Roraima e do Amazonas. Então, eu gostaria de estender essa homenagem a todos aqueles que ajudaram a desenvolver, né, que participaram comigo de projetos como a Vozes da Amazônia, né, que foram 50 pesquisadores escrevendo sobre 50 personagens, como disse o professor José Vicente, literatos, né, sociólogos, historiadores, geógrafos, né, e assim constituindo um primeiro painel, digamos assim, amplo, de 50 pensadores que refletem exatamente essa multiplicidade e essa variedade, né, de abordagens, que, na verdade, eu acho que é um profundo tema desse encontro que estamos tendo aqui em Belém. E quero também parabenizar aos organizadores desse evento, desse 31º Congresso, né, pelo sucesso que já se antecipa, né, pelas próprias palavras que acabamos de ouvir. Então eu quero encerrar aqui, mais uma vez agradecendo e me sentindo extremamente comovido, né, com essa homenagem. Obrigado. Bem, pessoal, então vamos para a nossa próxima contemplada. Vou chamar a professora Olívia Pérez, da Universidade Federal do Piauí, que vai apresentar a professora Maria da Glória Gom, da Unicamp. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Eu estou aqui para entregar, em nome da Sociedade Brasileira de Sociologia, o prêmio Florestan Fernandes para a professora Maria da Glória Gom, referência absoluta no campo dos movimentos sociais. Eu, assim como provavelmente centenas de pessoas que vão passar por esse congresso, me formei lendo os livros dela e ainda tenho a alegria de coordenar o Comitê de Pesquisa da SBS Movimentos Sociais, junto com ela a professora Ângela Paiva, que teve seu pós-doutorado supervisionado pela professora Maria da Glória Gom, e agradeço muito a oportunidade e todo o aprendizado desse período de convivência com as duas. O trabalho da professora Maria da Glória tem um significado que a gente nem consegue mensurar ou imaginar, porque
ler livros sobre movimentos sociais escritos por uma mulher que aposta na mobilização da sociedade civil como motor para transformações sociais, sem dúvida incentivou e incentiva os seus leitores a refletirem sobre o assunto e atuarem no campo dos movimentos sociais. Por isso que a influência da obra da professora Maria da Glória Gon é imensurável. Ela merece muitas homenagens e uma delas foi feita pela Sociedade Brasileira de Sociologia ao publicar uma bionota em um projeto lindo da SBS que eu recomendo muito. Eu vou falar brevemente sobre a trajetória da professora Maria da Glória Gon, que se interessou pelas ciências sociais depois do golpe militar e de uma atuação junto à juventude católica. Ela ingressou na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, lá ela fez a sua graduação, em uma época de intensas mobilizações políticas e culturais, e esse contexto influenciou na escolha do tema de estudos que acompanhou por toda a trajetória os movimentos sociais. Apaixonada pela escrita, Maria da Glória ingressou na pós-graduação em Sociologia na USP, sob orientação do professor Leôncio Martins Rodrigues. A defesa de doutorado também sob a orientação do professor Leôncio ocorreu em 83, com a tese Participação Política e Estado, o movimento de luta por creches em São Paulo. A relação da professora com a militância não se restringiu ao tema dos trabalhos. Como uma das formas de enfrentamento à ditadura, ainda no período da pós-graduação, foi professora no curso de Ciências Sociais da PUC de São Paulo, ministrando aulas também em cursos da URPLAN, antigo Instituto de Pesquisa da PUC de São Paulo, que tinha uma grande demanda para a formação de lideranças de movimentos sociais. Dezenas de líderes de movimentos sociais foram formados pela professora Maria da Glória Gon. Finalizado o percurso da pós-graduação, a professora mudou-se para Belo Horizonte, ingressando na FAFISH, o FMG. Lá ela coordenou um centro de pesquisa e orientou a primeira dissertação de mestrado defendida no novo programa de Sociologia. De volta a São Paulo, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Maria da Glória ajudou a consolidar o campo de estudo e pesquisa sobre o planejamento urbano para as populações de baixa renda no Departamento de História da FAO. Em 89, ingressou como docente da Faculdade de Educação da Unicamp, onde orientou dezenas de teses e dissertações sobre movimentos sociais e participação da sociedade civil. Aposentou-se em 2004, mas continuou a atuar como professora colaboradora na Unicamp e desde 2017 como professora visitante sênior da Universidade Federal do ABC. Uma das coisas mais impressionantes na carreira da professora Maria da Glória é que ela tem uma capacidade ímpar de compreender os fenômenos ainda quando eles estão acontecendo e de publicar excelentes publicações de forma célere. Não é possível, em tão pouco espaço, tão pouco tempo, citar todos os livros, artigos e capítulos, mas é importante mencionar que a professora publicou 23 livros entre 82 e 2022, sendo 20 de autoria individual e 3 como organizadora e autora, além de 80 capítulos de livros publicados por outros pesquisadores e 134 artigos em revistas. A professora é bolsista Produtividade do CNPq desde 85 e desde 2014 passou a ser pesquisadora 1A. Apenas para mencionar algumas das principais obras, ela publicou A Força da Periferia como resultado da sua tese de doutorado. Entre 90 e 92, desenvolveu a pesquisa Movimentos Sociais e Educação, que gerou o livro com o mesmo nome, com impressionantes 10 reedições, sendo um clássico na área. Em 97, ela publicou também o famoso livro Sem Terra, ONGs e Cidadania. O livro que ela própria considera mais significativo é o conhecido Teoria dos Movimentos Sociais, Paradigmas Clássicos e Contemporâneos, escrito como resultado do seu estágio pós-doutoral. O livro conta com 14 reedições e várias atualizações. Sobre um dos seus conceitos mais conhecidos, a educação não formal, publicou diversos livros, a exemplo do pioneiro Educação Não Formal e Cultura Política, e organizou a obra Educação Não Formal no Campo das Artes. Suas obras mais recentes versam sobre os ciclos de protestos e mobilizações no Brasil, a exemplo da obra Manifestações de Junho de 2013 no Brasil, Manifestações e Protestos no Brasil, e sempre em defesa da democracia e do seu aprimoramento. As suas reflexões mais recentes são Participação e Democracia no Brasil e Ativismo no Brasil, e lá ela já indicava as ameaças ao processo democrático, assim como a necessidade da sua defesa.
Maria da Glória continua ativa, coordenando grupos de trabalho, participando de diversos congressos e escrevendo livros. É de uma paixão pelo conhecimento impressionante. Ela acompanha com grande interesse as apresentações de jovens pesquisadores em congressos, troca com eles de forma generosa e apresenta as suas reflexões. Mais do que justo e merecido que ela receba o prêmio Florestan Fernandes, pois ambos compartilham essa dedicação e rigor no trabalho como sociólogos que impactam na ação coletiva. Eu aproveito, então, para agradecer imensamente à Sociedade Brasileira de Sociologia, em nome do professor Jacó, por essa homenagem. E, em nome de tantas leitoras, estudantes, colegas e ativistas, agradeço à professora Maria da Glória Gon por tanto aprendizado e inspiração. Parabéns pelo prêmio Florestan Fernandes, professora. Bem, eu gostaria de iniciar um agradecimento à Sociedade Brasileira de Sociologia, às generosas palavras da Olívia, e ao recebermos um prêmio na carreira, a gente, memória individual e coletiva entrelaçam-se, né? Memória autobiográfica, memória histórica, dos tempos, das conjunturas do país e do mundo, né? Se interpenetram, com datas e registros pessoais e coletivos se misturando. Percursos acadêmicos, profissionais, políticos, econômicos, socioculturais se cruzam numa história de vida onde as escolhas, opções e rumos tomados estiveram sobre uma constelação de fatores e motivos que nem sempre se explicam pela razão e pela racionalidade, né? A vontade e o desejo, o sentimento, a paixão também contribuem para delinear as trilhas, os caminhos percorridos. A minha fala não vai ser um discurso, mas são aqui 3 pagininhas de agradecimentos, né? É uma carreira, porque uma carreira não se constrói sozinha, e eu tenho muitos agradecimentos. Inicialmente, a própria SDS, a qual agradeço não só a indicação pelo prêmio Florestan Fernandes, nosso grande mestre na sociologia, mas também porque eu participo da SDS desde a década de 80, né? E fui uma cofundadora do GT, Movimentos Sociais, né? Da temática dos movimentos sociais, né? Mais recentemente mudou para Comitê de Pesquisa. Trabalhei com muitos colaboradores, né? Como Inaé Carvalho, nesse trabalho de coordenação, né? Maria Antônia de Souza, Breno Gringo, Ângela Paiva, Olívia Pérez e a saudosa Maria de Lourdes Dolabella, da UFMG. Além de colegas que na área temática que atuaram como interlocutores e ajudaram muito participando dos GTs que nós organizamos, como Wilson Scherer, Irdes Barreiro, Evelina Dagnino, Anete Ives, Célia Pinto, Mônica Dalva, Marcelo Silva e muitos outros, né? E também os trabalhos nesta carreira com GTs sobre movimentos sociais na Ampox, né? Lembrando aqui os saudosos Luiz Antônio Machado, Ana Clara Torres, Paulo Crispi, Lícia Valadares, Lúcio Kovarik, né? Além de um conjunto de inúmeros outros colegas na área do urbano, planejamento urbano e as interlocuções sobre a participação popular, né? Eu cursei faculdade nos anos 60 e a pós-graduação no final dos anos 70 e parte dos anos 80. Tive a oportunidade de ter como mestres, professores, grandes nomes das ciências sociais, né? E
Especificamente, cito Aziz Simão, José de Souza Martins, Leôncio Martins Rodrigues, meu orientador, Lúcio Kovaric, Francisco Lefort, Lúcio Cardoso, Eunice Duran. Quer dizer, a esse conjunto eu acrescento outros professores que marcaram muito minha formação também, como Francisco de Oliveira, Paulo Singer, Maurício Trachtenberg, Demerval Saviani, Luiz Eduardo Vanderlei, Maria Lúcia Carvalho Silva, todos eles que eu tive a oportunidade de conviver, e a maior parte desses participaram de bancas, de concursos que eu participei ao longo da carreira. Eu quero agradecer também às instituições de ensino e pesquisa que deram suporte e apoiaram, né, eu ampliar horizontes e conhecer novas realidades, né? Especialmente CNPq e FAPESP, a Unesco do Chile, né? A New School de Nova York, principalmente na pessoa de Andrew Barato e Charles Tilly, na Colômbia, que me acolheram para o pós-doc. E a Associação Internacional de Sociologia, que nos comitês relativos à questão de movimentos sociais, eu tive a oportunidade de conviver com aqueles que se tornaram referenciais básicos das minhas pesquisas, Alan Turrene, Roberto Melucci, Manuel Castells, François Dubé, etc. Minha produção acadêmica sobre o tema da participação foi construída ao longo de 3 eixos. As ações coletivas, destacando os movimentos sociais, a participação institucionalizada em conselhos e outras formas de políticas públicas, e a educação não formal, construída ao longo de processos de aprendizagem, observando os movimentos sociais. A escolha da temática dos movimentos sociais teve origem no mestrado, quando eu optei estudar associações de moradores. E daí, por aí, então, ela persistiu, continuou, sempre acompanhando o tema dos movimentos sociais, no doutorado, olhando para a história, olhando para teorias, depois focando, além dos movimentos populares, movimentos identitários, lutas pela educação, as lutas globais, etc. E atualmente os avanços das tecnologias da comunicação e informação nas lutas. Ao longo da vida profissional, trabalhei também em diferentes instituições, né, e sempre atuei como socióloga, né, ministrando cursos na área de metodologia e pesquisa e criando disciplinas onde não existia sobre o tema da participação e núcleos de pesquisa sobre os movimentos sociais. Com os inúmeros desorientandos, eu aprendi a compartilhar conhecimentos, descobrir caminhos, etc. Eu guardo também uma lembrança de que alunos também da graduação, ex-alunos da graduação, que depois seguiram carreiras brilhantes, cito aqui 2, Sérgio Costa, da UFMG, na década de 80, e o nosso atual presidente da SBS, Jacob Carlos Lima, da qual eu fui professora na Escola de Sociologia Política na década de 70. Para concluir, um ponto fundamental na minha trajetória, eu sempre tive o apoio de Renato Bom e meus filhos, né, André e Daniel, professor, músico e também professor de uma universidade federal, São Carlos, e a minha neta, Alice, atualmente com 8 anos, que me trouxe alegria e novas formas de ver e de ver a vida. E a minha mãe, Maria Tereza, sempre foi uma grande fonte de inspiração para mim. Muito obrigada a todos.